boa tarde, estamos de volta, Mundial e você, chegando sempre com muita alegria, num bate-papo super gostoso nas tardes de sexta-feira. Hoje eu tenho o prazer de receber o nosso xamã cientista, Sérgio Prankiewicz. Bem-vindo! Muito obrigado, Samira. Nossa, o prazer é meu, viu? Obrigado muito bom, por me encontrar né? com você e ter essa oportunidade de falar tanta coisa boa, né? Não Aliás, aqui a gente fala só coisa boa, né? Por favor, né? é o nosso objetivo sempre. Verdade, e a gente está muito feliz com o teu retorno para a Rádio Mundial. Muito obrigado. Né? Você voltou faz quanto tempo? Então, pouquinho, né? pouquinho. Eu fiz agora o 4º programa. Maravilhoso. Retorno, né? E já está aqui batendo um papo com a gente. O Sérgio Prankiewicz, ele é um xamã, Isso, né? Isso. Ele é farmacêutico de formação. Isso. E tem pós em nutrição avançada. Então, exatamente. Eu sou, que interessante, Vamos né? lá. Do conhecimento milenar, tradicional, familiar, eu dirijo uma instituição e uma tradição chamada Tubacuaçu. Então lá eu atuo como pajé, como xamã. Isso há anos. Né? Desde 1995 eu tenho atividade voltada ao público em tudo isso. Quando você tinha programa aqui antes na Mundial, era o foco principal, então, né? Eu tô na Mundial ainda quando era... Na Consolação. Na Consolação. Quando prata da casa, lá ele no vai início, e volta. Exatamente, é lá no início. E também eu levei esses conhecimentos tradicionais e milenares para o meio acadêmico. E com isso foi a formação de farmácia, de bioquímica, as especializações em nutriendocrinologia funcional, que nome complicado, né? Mas é a nutrição avançada. A gente está falando de metabolismo. Né? Exatamente. E também de prevenção de doenças relacionadas à idade. Então, é reunir o conhecimento tradicional com a saúde, com a ciência. Esse é um trabalho lindo, maravilhoso e importante para a atualidade. Sempre, né? Mas qual que é a relação? Eu consigo fazer uma relação muito próxima dessa ciência milenar, que você já vinha atuando há muito tempo e continua ainda, para a atualidade, para essa saúde que agora todo mundo fala, né? É tão importante, do integrativo, do funcional? Sim, até porque o que a gente observa? Hoje é necessário não ver apenas uma especialidade médica ou de tratamento. A gente vê assim, o coração está com problema, há lá uma patologia cardíaca. A patologia não é só cardíaca. Né? A patologia se apresenta no coração, mas a gente vai observar outros meios sistêmicos do organismo estão também ou por insuficiente de trabalho, né? Pode ter um estresse oxidativo na bioquímica, nas enzimas do corpo. Então, é uma visão realmente integrada. Essa visão integrada veio da onde? Veio do conhecimento milenar. Por quê? Primeiro que é o tratamento natural. Hoje a gente se fala de orgânico, a gente fala de coisa natural, vamos comer a coisa mais natural, né? O conhecimento milenar já era só isso. É só isso. Aliás, ia-se na mata buscar aquilo, então já era naturalmente orgânico, né? E quando eles nem sabiam que era orgânico. Não, nem existia esse esses termo. Termos que agora a gente utiliza. Termo. Exatamente. E também a questão mesmo no meio rural, né? O conhecimento rural mais antigo era o quê? As hortas eram também feitas com meio orgânico. Então nós tínhamos o quê? Qualidades melhores de alimentos, etc. Né? Então veja como que essa coisa milenar está retornando, lógico, com a base científica. É isso aí, a gente precisa disso, né? E a gente precisa disso. Então, até pouco tempo atrás, ovo era ruim. Né? Olha, há anos eu venho falando que o ovo é o segundo alimento, é muito importante, tem vitaminas na gema do ovo, que é a PQQ, por exemplo, que é muito importante, são vitaminas descobertas agora há pouco tempo, no mundo todo, por instituições importantíssimas de pesquisa. Tá? A John Hopkins, por exemplo, nos Estados Unidos, que é um grande hospital, um grande centro médico, ela desenvolve um trabalho muito grande dessa saúde integrativa, exatamente reunindo os conhecimentos e comprovando os conhecimentos antigos. E é isso que eu faço aqui com o Brasil. Quer dizer, não sou só eu, existem muitas pessoas, vários pesquisadores, mas eu tenho essa missão aí. Eu tenho essa missão e eu faço essa missão de integração. Vamos saber o que do antigo a gente pode utilizar no moderno. É favorável, é importante? É joia, então vamos utilizar. Quando a gente fala da nutrição, né, eu quero saber como que você vê hoje
esse universo da nutrição. Por quê? Como você falou do ovo, há muitas informações desencontradas. Sim. Não é uma hora trigo pode, outra hora não pode, uma hora o ovo pode, outra não pode. Agora, as intolerâncias a glúten, a lactose e a outras, né, surgem cada vez mais, todo mundo, mesmo sem saber, já se diz que tem. Né? Como que você vê esse tipo de disseminação de informação? Então, isso é bastante sério, né? Porque a informação ela precisa se encontrar baseada realmente em pesquisa. Porém... Desde que a pesquisa não seja bancada pela indústria, né? Porém, né, a gente tem que ver quem está por trás. Porque se for bancada por determinadas mentes e determinadas indústrias que querem manter o costume, por exemplo, a canola. Canola é o pior óleo que existe. Pior na pesquisa. Nem existe, né, a canola? Não existe, exatamente. Vocês estão ouvindo, caro ouvinte? E aí a pessoa, aumenta a temperatura daquele óleo, faz um ácido terrível para o organismo. E foi divulgado como era melhor para pessoas que sofrem do coração, associando quase como um ômega 3, e não é isso. Então, lógico, agora, o que a gente precisa? A gente precisa realmente de pesquisas sérias. O Brasil está entrando nessa de pesquisa séria também, não é assim altamente popular, porém, também há muitos pesquisadores já procurando falar, não, deixa eu ver isso. Para isso, eu tenho um laboratório físico, um laboratório de pesquisa e desenvolvimento, que começou assim, eu ir na natureza, pegar as plantas do conhecimento milenar e tirar as substâncias dessas plantas, identificar essas substâncias, depois observar para que elas serviam. Tudo isso a gente faz no laboratório. Isso aqui em São Paulo? São Paulo. Nosso laboratório é aqui perto do Carrefour Anchieta, por exemplo. Nós estamos pertinho aqui, né? Brasileira, pesquisa brasileira. Lógico, a gente tem ligação com outras instituições também. Precisa de apoio, né? Fora do Brasil. Mas o nosso trabalho, ele visa o quê? Trabalhar muito com o princípio ativo brasileiro, né? O natural brasileiro, o reconhecimento da biodiversidade do Brasil, que é tão rica, que é tão importante. E que sai como matéria-prima mais barata pra gente. Que não tem que importar, né? Então, exatamente. Daí vira-se produtos e tudo mais, né? Essa questão da alimentação, veja como ela é séria, porque hoje a gente precisa entender que não adianta a gente apenas ingerir, a gente precisa saber digerir, a gente precisa saber como digerir. Então, eu posso ter um alimento que eu acho que esse alimento não me faz mal, e em um certo momento ele me faz mal. Por quê? Porque eu posso ter gerado uma intolerância. Às vezes a pessoa, ela mistura alergia com intolerância, né? Intolerância, eu não tolero mais aquilo. Entendeu? Mas eu já tolerei um dia. Exatamente, eu já utilizei bastante e agora eu não tolero. Por que eu não tolero? Porque foi em excesso, entendeu? Porque eu fiz uma forma de preparar errônea, porque eu não percebi o meu organismo e utilizei ele num período até sazonal, até de clima, que não me fez bem, e eu posso produzir uma intolerância. A questão do glúten que você falou, por exemplo, o glúten, antigamente, o trigo, ele não tinha esse nível de gluteína como hoje tem. Tá? Então, tem algumas substâncias que formam o glúten. Essas substâncias no trigo antigo não tinha. Existia. Por isso que se utiliza bastante o trigo sarraceno hoje, que ainda não foi tão modificado e tal. Hoje, nós temos um alto teor de glúten. Qual é a questão de glúten? Qual é o problema com glúten? A pessoa pode ter alergia e a pessoa pode produzir mais rapidamente intolerância. A pessoa que já tem alergia, ela já tem uma tendência genética com relação a isso. A pessoa que produz intolerância é porque ela utilizou demais. A que tem alergia é a celíaca. Então, exatamente. E dependendo se ela se alimentar do glúten, ela pode até vir a falecer? Sim, sem dúvida. Agora, por exemplo, a intolerância, ela pode levar à doença celíaca também. Ah, também? Também. Entendeu? Então, alimento é remédio do dia a dia. Precisa se pensar assim, todo dia nós estamos nos alimentando. Se a gente não se alimenta bem, e alimentar bem não é a quantidade, entendeu? É a qualidade, é saber o que está colocando para dentro. Então, por isso que a gente precisa saber realmente digerir.
Se a gente não fizer isso, a gente vai entrar no remédio. Eu estive em uma conferência em Israel, que tem lá um pesquisador muito importante de uma universidade. E esse pesquisador, um médico pesquisador, o que ele faz? Ele vai na casa das pessoas, lá em Israel, observa lá, principalmente de pessoas idosas, e observa que a pessoa está utilizando 15, 20 medicamentos diferentes. Não é diferente da realidade do nosso Brasil. Não. E aí o que ele faz? Ele faz uma coisa chamada Stop Drugs. Para as drogas. E ele começa a diminuir, ele observa o que é preciso para aquela pessoa e começa a diminuir, começa a colocar a alimentação. Ele nem pode tirar de uma única vez, não, né? Não. Ele é não o desmame que se fala. Isso, e ele precisa manter aquilo que a pessoa realmente necessita, Tá. porque tem coisas em excesso, né? E aí ele começa a aplicar a alimentação adequada. É esse o caminho, é esse o trabalho. Se a gente utilizar o alimento como nosso remédio diário, a gente começa a diminuir essa questão de tantos medicamentos. Porque medicamento é necessário. Sim, é necessário, mas é. no momento que é necessário. Mas não 1 ano, 2 anos, 10 anos, entendeu? Uma vida inteira utilizando determinado tipo de medicamento que não poderia ser utilizado. Isso é muito sério. E a gente sabe que cria efeitos colaterais, né? Sem dúvida, a grande sim. maioria deles. E quando a gente fala dessa intoxicação, Sim. que aí a gente está falando de uma intoxicação, que aí no caso tem a alimentar, né? Sim. Mas tem também a que vem de drogas, tem a da poluição. Sim. Metais pesados. Metais pesados. Agora, você tem um trabalho relacionado à detoxificação. Isso que mesmo. é o detox, Isso. né? Então, você tira esse tipo de alimento também, como o leite, o glúten, ou só em determinados casos? Como que funciona esse processo? Então, o processo de detox é o seguinte, para você entender bem isso, é só pensar, o nosso organismo ele pode se encontrar com algo tóxico. Como que a gente faz para transformar esse algo tóxico em não tóxico? Então, como que a gente faz isso? A gente faz com meio alimentar, muitas vezes é necessário retirar mesmo, é lógico que a gente precisa saber várias condições da pessoa. A gente não pode fazer uma coisa generalizada. Né? Então a gente precisa entender um pouquinho como que é a pessoa, o como ela vive, como ela se comporta, como é o dia a dia dela, como é a alimentação. Para ela se conhecer mais também. Exatamente. Até um estímulo para ela. Quando a gente faz essa parceria, a gente estimula a pessoa a esse tipo de trabalho. Que aí a gente acaba entendendo o que nos faz bem e o que não nos faz tão bem. Exatamente. Aí a gente vai entrar com alimentos ou suplementos. Eu realizei até uma linha de produtos exatamente para dar esse caminho, para auxiliar a pessoa nesse sentido. E todo esse trabalho que é feito, entra alimento, entra condição mental, ela precisa saber como que é o dia a dia dela, o que ela vai utilizar de manhã, à tarde, à noite. Ela precisa hidratar mais o organismo dela, como está o sono dela. Tudo isso tem a ver com um processo de detoxificação, de transformar esses tóxicos em não tóxicos. Porque o nosso organismo ele precisa transformar tudo em solúvel. Tudo solúvel na água para ser excretado. Enquanto isso não ocorrer, a pessoa não fica bem. E muita coisa ocorre lá na digestão, lá no intestino, lá no estômago, principalmente o intestino, que está ligado com o sistema imunológico, que está ligado com o sistema endócrino, com os nossos hormônios e que está ligado com o nosso sistema nervoso central. Então, às vezes, a pessoa está com fadiga, a pessoa está com perda de memória, a falta de atenção, e o problema está lá no intestino. Uma das causas da depressão começa no intestino, não? Exatamente, é isso aí. É incrível isso, né? Por isso que é importante a gente sempre procurar um profissional. Você está falando, aqui a gente está falando da saúde física. Sim. Mas você, como xamã, você traz também a saúde emocional, mental, espiritual. Sem dúvida. A saúde é um todo, né? Por isso é integrativo. Então, é muito importante a gente cuidar da nossa essência, entender. Na tradição tubacuaçu, nós temos uma sabedoria que diz assim, tudo começa de dentro para fora e do pequeno para o grande. É a partir daí que a gente vai trabalhar as transformações das energias, das vibrações, do nível de consciência, melhorar a pessoa na percepção do que ela é, fazer com que a pessoa tenha a capacidade de discernir sobre o seu próprio corpo e fazer as suas escolhas, sobre a sua própria direção de caminho e fazer as suas escolhas, sobre a sua própria espiritualidade. O xamanismo trabalha muito na virtude da espiritualidade, né? Trazer para a pessoa o que ela é. O que você é?
Você se conhece? Qual é a sua fonte? Qual é a sua força? Será que você alimenta a sua origem? Será que essa situação que está passando na sua vida tem a ver com a sua origem? E isso tudo eu aplico. Aplico nas minhas atividades, isso eu dou cursos, workshops, até em relação ao detox. Que você tem aí próximo? Eu tenho o curso de detoxificação, que é o Detox, né? Uhum. Que ele vai ocorrer no dia 8 e 9 de setembro. É um curso voltado, são Próxima 2 dias. semana. Próxima semana. É um curso voltado para a pessoa aprender sobre como transformar esses tóxicos em não tóxicos. E também na área milenária eu tenho o curso de xamanismo, né? Aliás, eu tenho o curso de xamanismo, eu tenho um trabalho que ocorre de toda quinta-feira. Toda quinta-feira tem uma atividade espiritual xamânica que ocorre no Jardim da Saúde, né? Eu posso deixar um telefone para as pessoas que se interessam? Então, é o 11 48 58 12 62. Pode repetir. 11 48 58 12 62. Para se informar a respeito de É uma todas central. as atividades. Todas tá. as atividades estão lá, a pessoa pode entrar em contato e eu passo, a minha equipe, na verdade, ela vai passar essa informação. Tá. O curso de xamanismo você tem constantemente? Então, o curso de xamanismo eu faço turmas, grupos, né? Eu comecei um agora, ainda dá para as pessoas que quiserem entrar, ainda dá para ela entrar agora, né? Mas é um curso que tem caminhos, então o primeiro caminho é do ar, depois do fogo, da água e da terra. Legal. É muito gostoso. Então a pessoa adentra a entender como ela pode trabalhar essas forças do ar, depois do fogo, da água, da terra. E o de detox? Tradicional. E o detox eu tenho agora, né? Que vai ser agora dia 8 e 9 de setembro. Mas eu posso fazer outras turmas, sim, possivelmente. E é o dia todo? Então, das 10 às 5 horas. Tá. É um dia Intensivo. todo, intensivo. A pessoa vai mergulhar e vai sair de lá transformada nesse sentido. Aí ela vai passar por Vai, atividades, vai. não é apenas... tem certificado? Tem A certificado assessora está aí também. passando umas tá colinhas pra passando. gente. Tem certificado, olha que legal. Com certificação, porque aquele que aprende, ele pode, além de aplicar, muitas vezes ele é um profissional, tem muitos profissionais que me procuram e vão aplicar em sua clínica, em seu espaço e tudo mais. Isso é muito importante, né? Porque aí você manuseia produtos, Sim, alimentos. Suplementos, nutrientes, vitaminas, fitonutrientes, tudo isso é ensinado. A pessoa recebe protocolos de tratamento, então ela vai seguir o protocolo, quanto que ela pode dar, qual é a dosagem, que período. É um curso bem completo. Tem a observação dos exames. Isso é feito no laboratório também ou o laboratório é uma outra coisa? Não, isso é feito no laboratório. Então eu tenho a possibilidade de conhecer o laboratório também. Exatamente. Que legal. Vai conhecer todos lá os nossos equipamentos, tudo que a gente faz lá, como funciona. Antes de terminar, que passa tão rápido, né, gente? Você outro dia comentou comigo que as doenças estão relacionadas com a idade. Você é especialista nisso, né? Tem algumas doenças que são mesmo características da infância, da adolescência, da vida adulta, da senescência? Tem sim. Mas ocorre o seguinte, eu posso tocar num assunto que é interessante, que é assim. Nós temos o cromossomo ele tem uma ponta dela, o ápice assim do cromossomo, tem o centrômero e tem um ápicezinho chamado telômero. Esse é o nomezinho. Tá. Esse telômero do cromossomo, em cada nova reciclagem, em cada nova célula que vai nascendo, a partir dos 26 anos, ele vai diminuindo de tamanho. Tá? O que significa isso? Significa que quando acabar esse telômero, chega um momento que ele acaba. Acabou, a pessoa morreu. Tá. Isso é pesquisa mundial, tá? É pesquisa ainda que ganhou o prêmio Nobel ainda, de telomerase e telômero. O que acontece? Aos 26 anos de idade, às vezes a pessoa tem uma replicação celular tão acelerada e isso está diminuindo tanto, que a pessoa tem uma coisa chamada envelhecimento precoce ou acelerado. O que faz o envelhecimento acelerado? A gente tem uma série de situações associadas a doenças genéticas que estão paradinhas ali, mas que eu posso fazer um disparo nela. Por um estresse, por um nível de estresse, por uma má alimentação, eu posso disparar aquilo e aquilo vem a ocorrer mais intensamente. Podia não acontecer nunca. Exatamente. Então eu acho que aí esse é um ponto principal em relação às doenças
que tem a ver com as nossas idades. Porque a gente fala assim, olha, a pessoa que mais idosa, né, aos 40 anos de idade, a hidratação cai, então a pele é mais ressecada, ela vai ter mais problemas digestivos, vai ter mais problemas gástricos, ok, isso ocorre realmente. Ela vai ter perda de memória. Mas se descobriu que a gente tem como nutrir o cérebro a ponto de não perder a memória. Nós temos como descalcificar o cérebro para que não venha a produzir Alzheimer depois. Só que eu preciso trabalhar com isso, no meu dia a dia, continuamente. Entendeu? Então, a prevenção é exatamente para a gente não chegar naquele ponto. Se a gente precisar passar por aquilo passar de forma mais maneira. Essa é a prevenção. Agressiva. Exatamente. Olha, cálcio, falando em cálcio, quanto mais cálcio a gente coloca no corpo, mais esse cálcio fica livre. Porque isso não significa que o cálcio vai fixar nos nossos ossos. Ele fica e dentes. perdido? Ele se acumula, ele se armazena nos tecidos moles. Então ele pode se armazenar no coração, ele pode se armazenar no encéfalo. O que nós temos de Alzheimer tem a ver com calcificação. Doenças cardíacas também. Também, exatamente. E aí, o que faz? A gente precisa tomar nutrientes para que esse cálcio fixe nos ossos e dentes. Não adianta só tacar cálcio para dentro. E muita gente hoje ainda continua aplicando cálcio. Não, precisa de cálcio. Isso é importante Entendeu? você falar, porque isso quer dizer que um elemento que eu estou suplementando, ele tem que estar combinado com o outro para ele ter uma boa atividade. Exatamente. É o que acontece também com a vitamina D. Exatamente. Então, D, nós temos D1, D2 e D3. Eu preciso de D3. Certo? Só preciso de D3? Não, eu preciso de D3, eu preciso de K2, eu preciso de vitamina A. Se eu não tiver vitamina A, eu não fortaleço o receptor da D3, que vai favorecer o desenvolvimento da D3 para o cálcio fixar. E se eu não tiver a K2, eu não tenho como esse cálcio tirar dos tecidos moles e realmente fixar nos meus dentes e nos meus ossos. Vê como que é o negócio? É muito interessante. O ômega 3 também passa por isso, então, né? Que necessita de algumas vitaminas. Exatamente. E aí a gente sai comprando ômega 3, cálcio, porque o amigo falou. Então, por isso que eu tenho aquela central lá que a minha equipe ensina. O povo liga, né? 11 4858 1262, 11 4858 1262. Redes sociais. Então, vamos lá. Então eu tenho o canal do YouTube, Xamã Cientista, o Instagram, @Xamã Cientista. Xamã Cientista é tua marca. É minha marca. Xamã Cientista, Instagram, isso. Facebook. Facebook tem, não? Facebook eu tenho também. YouTube. Isso mesmo, YouTube. Ok, esse vídeo está indo para a live, talvez a nossa amiga Estela coloque no YouTube também? Ou não? Talvez, também, né? Talvez consiga, talvez não. Mas não tem problema. Telefone de contato, 4858-1262. Facinho, gente. 4858-1262. Mensagem final. Vamos começar sempre nesse momento. Não pense no amanhã, não pense lá no passado. Agora, vamos começar sempre a perceber que nós podemos digerir melhor as coisas. Não só ingerir, não só colocar para dentro. Não só comida, emoções, né? sentimentos, né? Nada de colocar para dentro, a gente precisa digerir bem. Então, se eu vou digerir bem, o que eu quero digerir? O que é realmente bom para mim? Essa é a minha mensagem. Muito obrigado, legal. Viu? Cuidar das nossas palavras, dos nossos pensamentos, das aí. Nossas emoções. Programa Xamã Cientista, é isso? Isso, Xamã Cientista, toda quarta. Oi, eu tô errando aqui, ó. Toda quarta-feira às 15 horas. Quarta-feira às 15 horas. E hoje nem é terça, hein? Toda quarta-feira às 15 horas, programa Xamã Cientista aqui na Rádio Mundial. Se você ainda não ouviu, tenha o prazer de ouvir, porque esse pouquinho que ele falou aqui é só uma ponta do iceberg, né? Tem muita coisa para se informar. E o curso de detox, gente, eu acho que é imperdível. Dia 8 e 9 de setembro, Central de Atendimento 4858-1262. Obrigada, querido. Muito obrigado. Sucesso para você, todo o seu trabalho. Obrigado. Mundial e você vai ficando por aqui. Voltamos amanhã às 7 da manhã, tempo. 7h30, 7 horas tem horário político. Às 7h30 temos programa. Semana que vem, mais um programa ao vivo aqui para você. Um ótimo final de semana a todos. Boa tarde.